coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Essa de saia vermelha sou eu. Não sei se dá pra vocês verem. Desce como fogo, desce como fogo, ilumina, ilumina. Desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, ilumina, ilumina. Quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo. Alô, Luísa! Alô, Flor! Vai chegando aí! Isso! Para mais uma escola bíblica! Quer? Não pode agora? Ah, você vê a qualquer hora, vai ficar gravado mesmo. Mas só não esquecer, tá? De compartilhar, de curtir, se inscrever em nosso canal. Oráculo do Céu, graça e graça. E curte o nosso vídeo, menino, e comente, não custa nada, hein? Mais uma vez, né? Mais uma vez estamos aqui, sem mais delonga, pedindo ao Papai do Céu que venha nos iluminar, né? Para que nós possamos compartilhar a palavra genuína, né? A palavra genuína que vem fazer com que nós venhamos a crescer mais um degrauzinho, né? Na graça e no conhecimento, tá, menina? Presta atenção, hein? Presta atenção, mais uma vez estamos nós aqui, né? Estamos nós aqui. Primeiramente, ó, tomando água na taça, a gente merece, né? Ó, tomando água na taça, menino, presta atenção. E a gente que não é boba nem nada, né? A gente também, ó, tá comendo frutinha do conde. Frutinha, adoro, né? Adoro frutinha do conde, entendeu, minha? Presta atenção, adoro. Então, é desse jeito, a gente pode, né, compartilhar a palavra de Deus, nem sem mais delongas. O Espírito Santo de Deus vai nos iluminar para não falarmos de nós mesmos, né? Mas assim, desvendar, clarear um pouco, né? Relembrar o que exatamente, né, o autor da Bíblia quer passar para nós, né? Que a gente vive aí num mundo de muitas videiras, não é verdade? Mas Jesus falou, ele é a videira verdadeira. Então estamos aqui para compartilhar mais um pouquinho. E a proposta de hoje do nosso canal, se rapidamente, é falar, né, sobre a Nova Jerusalém, né? O que vem a ser a Nova Jerusalém. E o que vem a ser a Nova Jerusalém nos nossos tempos, né? Nos nossos dias. Não é verdade? Presta atenção. Então vamos abrir, anotar para ver depois, né? Vamos compartilhar a palavra, né? E vai anotando para depois estar vendo em sua Bíblia, né? Porque deve ser igual à minha. Então está escrito em Apocalipse 21, né? Que fala sobre a Nova Jerusalém. Mas antes de falarmos, né, de aqui compartilhar o que está escrito em Apocalipse 21, que fala da Nova Jerusalém, vamos lembrar o que é, né, a Nova Jerusalém. Entendeu? Me presta atenção. Vamos lembrar
que Jesus de Nazaré foi o Messias prometido, aquele das profecias, né? E lembramos que nas profecias fala sobre o quê? Aquelas noivas que estavam ali, né, se preparando, né? Uma estava com lamparina, outras não estavam, né? Tem algumas passagens que falam sobre isso. Então, as noivas, né, que estavam dispersas e outros que estavam com lamparinas acesas, não importa, menina, presta atenção, significa as nações, né? Ele significa as nações, né? As noivas que estavam esperando o noivo. Porque não sabia, né? Ninguém ainda sabia onde o noivo iria vir. Entendeu, minha? Presta atenção. Então, havia aquela profecia, né? Da chegada do Messias, não é verdade? Que era o noivo. Entendeu, minha? Presta atenção. E ninguém sabia qual era a noiva, não é verdade? Presta atenção. Então, todos tinham que se preparar, não é verdade? Mas aí o noivo chegou, Jesus de Nazaré, não é verdade? O noivo, né? Chegou para quem? Quem era a noiva? A noiva escolhida. A noiva era Israel, né? Mateus 15, 24. Ali fala sobre isso, né? Presta atenção, hein? Ali quando a mulher da migalha do pão conversa com Jesus ali, né? Querendo assim, ele fala assim, eu vim somente para quem? Para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então a noiva era Israel, mas só que a Israel estava despreparada quando o noivo chegou. Não é verdade? Presta atenção. Quando você lê lá em Romanos 10, do versículo 1 ao 4 ali, no início ali você vê que eles tinham zelo, né? Aquele povo do templo de Jerusalém, do templo físico, tinha zelo, mas eles não tinham conhecimento, né? Então eles não tinham conhecimento de quem era o noivo, né? E até hoje algumas pessoas, pouco assim, esquecidas, vamos dizer assim, às vezes ainda fala de noivo, fala que você está esperando o noivo, né? Que é a noiva, alguma coisa assim. Mas então naquele tempo o noivo veio para a sua noiva, porque para que do templo físico, né? Para poder cumprir aquela aliança do templo físico, que era Jerusalém. Entendeu, minha? Presta atenção. Então, ali houve-se, né, aquele namoro, né? Mas assim, não tá dando muito certo. Ele veio, namorou, pelejou, o noivo pelejou, né? Mas acontece que ele veio para as ovelhas perdidas, o noivo veio para a noiva, mas a noiva estava despreparada. A noiva estava dividida, né? Então, porque aquela unidade dos filhos de Jacó, que eram as 12 tribos, né? Que eles tinham que adorar no templo físico, né? No templo de Jerusalém, não é verdade? Preste atenção. Então, nós sabemos, sempre eu lembro, né? Que as 12 tribos que era unida, né? Que era reino unido, né? Era governo unido, foi dividido depois da morte de Salomão, não é verdade? Então foi dividido, ficou reino do norte, reino do sul, não é verdade? Preste atenção. Então quando eles falam em Mateus 15, 24, né? Eu vim somente para as ovelhas perdidas da casa do Pai. E qual era a casa do Pai? Jerusalém física. Jerusalém física, não é verdade? Preste atenção, era a casa do Pai. Então ele veio para poder, né, ajustar a Israel, ajustar Israel, porque todas as 12 tribos eram filhos de Jacó, né? Eles que se separaram, não é verdade? Preste atenção, hein? Eles que se separaram em Reino do Sul e Reino do Norte. E Reino do Norte ficou Israel e Reino do Sul ficou Judá. Mas todos eram filhos de Jacó. Então ele veio para as ovelhas perdidas da casa do Pai, porque era Israel, as 10 tribos, né? Elas ficaram perdidas da casa do Pai, porque eles não vinham adorar em Jerusalém. Não é verdade? Presta atenção, hein? Não vinham adorar. Eles adoravam em outros templos, fizeram outros templos, fizeram bodes, fizeram outros templos para eles adorarem, para poder não vir
né? Para poder não vir a Jerusalém. Então estamos hoje falando, lembrando um pouco do que é a nova Jerusalém, porque a velha já conhecemos, né? Que era aquele templo do sacerdócio levítico, não é verdade? Presta atenção, hein? Então vamos falar hoje um pouco da nova Jerusalém. Aí agora vamos falar, mas quando começou a nova Jerusalém? Presta atenção, Jesus quando veio, aí ali em Mateus 24 todo ali, muitos falam de fim de mundo, não, ali ele está profetizando a destruição do templo de Jerusalém. Porque para se estabelecer a nova Jerusalém, era preciso, né, derrubar a velha, né? Por isso que Mateus 24 ali, no início ali, os discípulos estavam saindo com Jesus do templo e mostrou a ele a beleza, as pedras maravilhosas do templo, né? E aí Jesus falou, olhou assim, o que vocês estão me mostrando? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada, né? Porque Jesus, ele veio como noivo, não é verdade? Presta atenção, hein? Ele veio como noivo, ele veio como filho do homem, mas ele veio também como filho de Deus. Deus é espírito, né? Presta atenção. Então o casamento do Deus vivo não iria acontecer, né, com o templo físico, não é verdade? Então era preciso ele ser derrubado. Então sabemos que Mateus 24, quando ali no versículo 34 está falando ali que naquela geração tudo iria acontecer, era a derrubada do templo de Jerusalém e o fim da lei, né? O fim da lei que ele não foi revogar, ele foi cumprir, está lá em Mateus 5,17, a partir do versículo 17. Então vamos compreendendo. Daí quando começou a nova Jerusalém, vocês vão anotando para entender. A nova Jerusalém, né, começou, como eu disse, quando acontece, menino, presta atenção, quando acabou a velha. Mas como é isso? Por quê? Porque nós sabemos que Jesus já ressurreto, né? Já ressurreto, já em espírito. Então vamos anotando algum versículo. Aqui, vou abrir aqui em João. Deixa eu ver aqui, João 21. Vocês abrem aí em João 21. Deixa eu achar aqui. João 21, no versículo 21. Alguns versículos rápido para a gente concluir o nosso raciocínio. Então, aqui a partir do versículo 20. Jesus e o outro discípulo, né? Que o Jesus aqui, ele no João 21, ele já é o ressurreto, não é o Jesus de Nazaré, não é o filho do homem, não, em semelhança de homem, não. Já é o ressuscitado, ali antes de ele ser, né, ir para onde ele iria, da onde ele veio, ele estava ali dando as últimas instruções. Ele apareceu para mais de 40 pessoas, porque ele falou, ele pregou, eu vou voltar, e ninguém acreditou. E todo mundo ficou ali com ele, né? Presta atenção, mas não acreditava que era ele, não é verdade? Presta atenção, sabemos até que Tomé quis botar a mão e tudo, né? Aí ele falou, bem-aventurado aquele que não viu e creu, né? Por isso nós somos bem-aventurados, porque nós não estivemos lá com Jesus de Nazaré, mas nós cremos, aleluia. Então aqui, né, sabemos que ele estava dando as instruções, falando com Pedro, né? Pedro, tu me ama, apacenta minhas ovelhas. Mas o que eu quero vir aqui para o versículo 20, que diz assim, ó: então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava, está falando de João, né? João era o discípulo amado, né? Presta atenção, hein? Quem Jesus amava, vinha seguindo, era o mesmo que na ceia, né, havia inclinado sobre o seu peito, o peito de Jesus, para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Então, preste atenção, hein? 21, versículo 21. Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus. Ao ver João,
Pedro perguntou a Jesus. Jesus respondeu, ele perguntou: Senhor, e quanto a este, né? Porque ele estava dando as instruções para Pedro, Jesus, o Cristo, né? Aí ele pegou, ele olhou para João, sabia que João era aquele discípulo amado, e falou: mas e quanto a este, né? Aí Jesus respondeu para ele, ó: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Então, sabemos que quando Jesus voltou, o único apóstolo vivo foi João. Entende? Até Paulo, que pregou as 14 epístolas, não estava mais vivo. Porque tudo aconteceu no ano 70 desse, não é verdade? Que ele fez a conclusão da cruz, né? Que ele falou: está consumado. Mas era preciso que o templo fosse derrubado, porque quando ele foi crucificado, o templo ainda ficou algum tempo de pé. Mas ele profetizou, não ia ficar pedra sobre pedra. Então ele previa a nova Jerusalém, era preciso ser derrubada, né? Aquilo que ele profetizou em Mateus 24. Entendeu? Me presta atenção? Então ele disse: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me, né? Presta atenção. Então acontece que aí nós vamos, né, a nossa mente lá para Apocalipse e lembramos, né, que Jesus, as últimas instruções, mas o Jesus já ressuscitado, né? Ali você vai no início de Apocalipse, no início ali, né, no capítulo 1, ele apareceu em espírito, né? E ali vocês leem ali que João estava em espírito, não foi na carne. Jesus, assim como Paulo também foi em espírito, né? Que ele falou: eu não sei se eu estava no corpo, fora do corpo, eu não sei, entendeu? O João também, né? João esteve ali com Jesus, espírito com espírito, né? Ali o anjo, né? Fala assim: anjo quer dizer mensageiro, né? Então ele veio ali e deu as instruções para as últimas coisas que iriam acontecer. E ali ele deu a incumbência para as 7 igrejas da Ásia Menor, que Paulo, né? Ali Paulo, a igreja naquele tempo não é o que vocês conhecem hoje como denominação, né? A igreja era local que o povo se reunia, né? A igreja, e até hoje, né? A igreja é pessoas reunidas, não é verdade? Presta atenção. Então, acontece que ali João ouviu todas as instruções e ele disse para cada igreja, né, o que estava certo e o que estava errado, né? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, para um ajuste, para se formar o quê? Olha o que é 7 quer dizer a perfeição, para eles se formarem a nova Jerusalém, né? Para como que seria, o que teriam que se ajustar, não é verdade? Presta atenção, hein? Deixou aquela incumbência para João, né? Para João dar às 7 igrejas da Ásia. Então todo o livro de Apocalipse, né? É isso, presta atenção, vamos entender o mistério. Aí vamos um pouquinho aqui, quando começou, né, essa incumbência, se a gente vê aqui, ó, deixa eu ver aqui no finalzinho de Mateus, vamos lá, né? A gente tem um tempinho. Deixa eu ver aqui, Mateus 28, né? No finalzinho, Mateus 28, no início mesmo aqui, ó, a ressurreição de Jesus, né? Ó, passando o sábado, né? No começo do primeiro dia da semana, que hoje em dia se fala domingo, né? Naquele tempo, né? Era o primeiro dia da semana. Esse negócio de domingo foi estabelecido, né? Esse estatuto de domingo, até falou domingo é dia do Senhor. Isso tudo veio de Constantino, imperador Constantino, né? Ele decretou, né? Ele tirou o primeiro, o dia 7º, né? Que era o dia santo naquela época. E passou para o primeiro dia, não é verdade? Para adorando, né, o Deus Sol, Deus Solano, e ele decretou, né? Então, por causa de Domiciliano,
que decretou, entendeu? Junto com Constantino, decretou em 7 de março do ano 321, decretou que o primeiro dia iria se chamar domingo e iria passar a ser o dia do Senhor. Então preste atenção, quando tu falar isso, domingo é dia do Senhor, sabe que foi Constantino que decretou. Então, preste atenção, aqui no finalzinho, não vou me estender muito, aqui no finalzinho de Mateus 28, vocês veem aqui no versículo 16, a grande comissão, que fala assim, ó, os 11 discípulos, isso depois, né, que Jesus já era ressurreto, depois da cruz, olha, os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. Quem designou eles ir para lá? Jesus, né? Presta atenção. E quando viram Jesus, né, o adoraram, mas alguns duvidaram que ele tinha voltado, que era ele, viu ele se acabar lá na cruz, entendeu? Duvidaram, presta atenção, está escrito, ele só está lendo a Bíblia, mais nada. Então, e quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade foi dada no céu e na terra, aleluia. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Aleluia! Então aqui ele estava falando, ele mandou eles ir para a Galileia, né? Vai para lá, para a Galileia. Por quê? Porque ele tinha o objetivo de nascer a nova Jerusalém. Jerusalém antiga não tinha sido derrubada, não é verdade? Ainda não tinha sido concluído o que Jesus consumou na cruz, aleluia? Entendeu? Então ele falou, eis que eu estou convosco, eu dou toda a autoridade para vocês, e eis que eu estou convosco até o fim, não é fim de mundo, né? Até o fim daquele ciclo, até o fim ali, né? De tudo aquilo que iria acontecer, como está escrito em Mateus 24, versículo 34, naquela geração e tudo iria se cumprir, né? Acabar a lei, acabar o templo de Jerusalém. Então ele falou, eis que eu estou convosco, né? Vocês ficam firmes aí, entendeu? Tem muito, não dá para falar todos os versículos para poder entender, né? Até, por exemplo, Mateus 16, vocês vão lá, não vou ler não, Mateus 16, versículo 28, ali ele fala, né? Quando o Filho do Homem vier, muitos que estão aqui comigo irá ver, entendeu? Então muitos, Jesus é que falou, ainda na carne, ele falou, olha, quando eu voltar, muitos de vocês que estão aqui comigo irão ver, entendeu? Presta atenção, vai ligando, entendeu? Então aqui, eu escrevi a Nova Jerusalém, né? Ela começou, né? Dando esta ordem, né? Que nós lemos agora, Mateus 28, né? Que ele deu a ordenança, eles vão para lá. Olha, quando ele voltou, né? Vocês lêem lá em Mateus 10, versículo 5 ao 7, ali está a incumbência quando ele mandou os discípulos discipular. Vocês vão para discipular, né? Somente as ovelhas perdidas da casa do Pai. Vocês não vão ao gentio, né? Vocês não vão ao outro, porque o objetivo do noivo era a noiva, Israel, aleluia, entendeu? Então, vocês anotem aí, Mateus 10, versículo... Eu vou ler aqui um cadinho, meu Deus, tem que ler, né, alguma coisa para vocês. Mateus 10, presta atenção, Mateus... Que é Marcos? Não, eu quero Mateus, menino. Mateus 10, versículo 16. Mateus 10, versículo 16, diz assim, ó. Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Olha como é que nós somos enviados por meio de lobo, menino. Mas olha como é que a gente tem que se portar. Presta atenção. Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos.
Portanto, sejam prudentes como as serpentes. Presta atenção, hein? Prudente como a serpente, Entendeu, menino? E simples como a pomba, e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Aleluia. Presta atenção, hein? Nós vamos pular aqui para o versículo 23. 23. Cadê, menino? Presta atenção. 21. Olha bem. Estou lendo Mateus 10, 21. Um irmão entregará à morte outro irmão. Ele está falando coisas que iriam acontecer no fim, entendeu? No fim dos tempos. Agora presta atenção, quando aconteceu o fim do tempo? Desse jeito. Pai entregará o filho, haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. 22. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim. Ele está falando com os discípulos. Eles estão por aí. Aqueles que ficar firme até o fim, esse será salvo. Ele estava falando naquela geração ali. Mateus 24, 34, ele falou que tudo iria acontecer naquela geração. Entendeu? Se vocês forem em Apocalipse 1, versículo 7, tudo que iria acontecer, todo olho iria ver, toda língua ia confessar, né? Todo olho verá, toda língua confessará. Apocalipse 1, versículo 7. Entende? Todo olho verá, toda língua confessará. Ali está escrito que todas as 12 tribos iriam ver o dia. E o que está mais visível, que se vocês for lá ver, Apocalipse 1, versículo 7, né? Todos aqueles que transpassaram, né? Eu tenho 5 Bíblias, todas estão a mesma coisa. Transpassaram Jesus na cruz, iria ver, entendeu? Iria ver. Então, quando o templo de Jerusalém foi derrubado, aquelas pessoas estavam, né? Ele viu, né? Porque Jesus não mente, entendeu? E dos apóstolos só João viu, entendeu? Presta atenção. Então, aqui no versículo 23, preste mais atenção aqui no versículo 23, presta atenção. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra, porque em verdade lhe digo que não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o quê? O Filho do Homem. Aleluia! Entendeu? Eu não sei por que não lê essas passagens, meu Deus do céu. Então a Nova Jerusalém, agora o que me interessa para nós, é falar de quando começou a Nova Jerusalém, né? O que é a Nova Jerusalém? A Nova Jerusalém começou no dia de Pentecostes, né? Lembra que mandou, todos estavam juntos no mesmo lugar, todos quem? Pessoas? Não, todas as nações, né? Ele mandou ali, eles iam para a Galiléia, vocês se juntam ali, vocês se juntam. E eles obedeceram as últimas instruções de Jesus, né? E todos naquele tempo que Pentecostes, já falamos em outro vídeo, né? Era 50 dias depois da Páscoa. Tudo que aconteceu com Jesus foi o que? Na Páscoa. Então eles estavam instruídos que no dia de Pentecostes, que era 50 dias depois da Páscoa, eles todos iam para o mesmo lugar. Porque, entendeu? Ali iria acontecer a promessa de Pentecoste, que está lá em Joel 2, né? Joel 2, 28, me parece, entendeu? Que já a profecia iria se cumprir. Porque iria acontecer o que? A Nova Jerusalém. Porque a Nova Jerusalém não era física, era espiritual. Então, por isso foi mandado todos estar no mesmo lugar. Aleluia. Então, aqui em Atos 2, deixa eu ver aqui rapidão. Atos 2,
né? A dos dois, do 1 ao 7 só. Ó, presta atenção. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, né? De repente, olha o que aconteceu, hein? De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais, né? Então, nesse momento, eles receberam o poder, né? Receberam o poder, e nós com eles, né? Presta atenção, hein? Poder para poder ser, né? Poder para poder ser a nova Jerusalém, né? Nós, gentios, nós estrangeiros, nós que não estivemos lá no tempo da lei, não estivemos no tempo ali de Jesus de Nazaré, preste atenção, hein? Não fizemos parte, não é verdade? Preste atenção, daquela promessa. Nós já nascemos no reino de Deus, né? Nós precisamos crer, né? Bem-aventurados aqueles que não viu e creu, eles estavam lá. Mas nós já nascemos, né? Eles estavam, quando Jesus pregou um reino que estava próximo, né? Mas nós já nascemos no reino estabelecido. O reino para nós não está próximo. Muitos lêem a palavra e futurizam, né? Futuriza, eles não veem a cultura, né? Presta atenção. É igual quando pega lá, lê, por exemplo, né? Daniel 9:26. Tudo ali que está escrito já se cumpriu, porque no tempo que Daniel profetizou, Jesus de Nazaré já tinha vindo? Não, né? Presta atenção, tudo se cumpriu, não é verdade? Presta atenção. Então nós vamos, sem mais delonga, agora entender um pouquinho, deixa eu abrir aqui em Apocalipse, né? 21. Em Apocalipse 21, para nós compreendermos, né? Que sabemos que então, sabemos que Pentecoste é tempos o quê? Nós falamos no outro vídeo, né? É tempos o quê? De céus abertos, né? Foi por isso que mandou todos ficar no mesmo lugar. É tempo que desceu, que é unção, né? Vocês leram ali em Atos 2, né? Aconteceu, né, uma maravilha ali. Na verdade, presta atenção, e todos ficaram falando em línguas, né? O resto da história vocês é só ler, não é verdade? Presta atenção. Então vamos, sem mais delonga, agora entender aqui a nova Jerusalém, né? Aqui no capítulo 21, diz assim: o novo céu e a nova terra. Então, para ter o novo céu e a nova terra, isso quer dizer um novo governo, né? Tanto na terra, né? A unção, a união, né? Jesus foi o mediador, o quê? O único mediador da terra e o céu, entendeu? Me presta atenção. Então, agora no Espírito, aleluia, o novo céu e a nova terra, não é verdade? Então essa incumbência foi dada a João para dar esse ajuste ao povo, né? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E as igrejas é pessoas reunidas, né? Tá em Efésios 4:16. Entendeu? É povo ligado, atado, entendeu? Me presta atenção. Vamos ler. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, né? O homem quer ficar lá amassando barro no pacto da lei, no pacto que não viveu, né? Naquele tempo que não viveu, o tempo do pecado, nós vivemos, né? Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, não é verdade? Preste atenção, hein? E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Mar significa sofrimento, dificuldade, né? Presta atenção, lembra que Deus abriu o mar, né, para eles passarem, né, o pessoal lá do deserto, entendeu, menino? Presta atenção, mar significa dificuldade, né? Presta atenção, coisas que é impossível para o homem é possível para Deus, aleluia. Então, e o mar já não existe. Vi também a cidade. Olha, presta atenção, hein? Depois vocês lêem devagar na Bíblia de vocês.
Olha a visão. Vi também a cidade santa. A cidade agora já não era mais Jerusalém física. Aqui Jesus falou para os discípulos, não vai ficar pedra sobre pedra. Essa beleza que estão vendo aí não adianta de nada. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, a nova Jerusalém, porque a nova é espiritual, presta atenção, que descia do céu, a nova descia do céu, aleluia, é a noiva amada, né? A espiritual, a verdadeira, entendeu, menino? Presta atenção, então aquela Israel física era noiva, mas a verdadeira que foi encontrada, aleluia, é aquela que desceu do céu. Vocês anotem João 3, do 11 ao 13, que ela está falando que ninguém foi para o céu, a não ser aquele. Ninguém foi para o céu, João 3, versículo 11 ao 13. Ninguém foi para o céu, a não ser aquele que de lá veio, né? Então, esta noiva veio do céu, aleluia, entendeu? É a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus preparada, como uma noiva enfeitada para o seu noivo, né? Porque sabemos que a noiva é física, né? Ela traiu, né? Só ler Oséias 4, né? A povo foi destruído porque faltou conhecimento, entendeu? Ficou despercebido, ficou dividida, né? Reino do Norte, Reino do Sul, né? Casa dividida não subsiste, é a palavra, né? Presta atenção, hein? Com uma noiva enfeitada para o seu noivo. Como? Mas ela não era mais noiva. Preste atenção. É esposa. Porque a ele, com esta nova Jerusalém, foi feita uma aliança eterna. Entendeu, menino? O que é eterno? Entendeu? Foi feita uma aliança eterna. Entendeu? Então foi feita a aliança eterna, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, presta atenção, vai prestando atenção. Eis que o tabernáculo de Deus, né, com os seres humanos, presta atenção, hein, com os seres humanos, né, Deus, né, presta atenção. Encrencou o negócio aqui, meu Deus do céu. Então, agora, presta atenção. Presta atenção. Minutinho, menino. Eu não estou enxergando. O problema todo é a falta de não enxergar. Agora que consegui. Porque eu não enxergo, tá difícil de enxergar aqui. Mas vamos prosseguir. Então, um minutinho, gente. Para me desligar aqui, esse é outro que desse outro aqui. Que são dois telefones que eu estou trabalhando. Então, acontece que esta noiva, né? Esta noiva que desceu do céu, ela é espiritual. Ela é espiritual. Então não se revoga a aliança eterna, né? E nem se renova. Tem muita gente aí renovando, né, a aliança com Deus. Não. Se ele que fez uma aliança eterna, é casamento. Preste atenção aqui. Eu vou ler mais aqui. No versículo 5, e aquele que estava sentado no trono disse, olha, presta atenção, eis que faço novas todas as coisas. O homem que não quer mudar, não quer fazer coisas novas, não quer novidade de vida, né? Presta atenção, quer viver em preceitos da lei, não é verdade? Presta atenção. Aí ele disse que escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Está falando para ele escrever. Disse-me ainda, João disse, tudo está feito.
Então não falta nada para fazer, gente. Né? Porque o homem tem mania de querer ajudar Deus. Ah, você é assim, você... Entendeu? Tem mania. Deus, ele concluiu a sua obra. Entendeu? Concluiu. Entendeu? Preste atenção. Então ele diz assim, ó, tô lendo Apocalipse 21, do versículo 8. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, né? A quem tem sede darei de graça, da fonte da água da vida, né? Lembrei da mulher samaritana, né? Que beberes dessa água jamais terás sede, né? E ela não acreditou, né? Eu sei que vai vir o Messias aí falar isso, minha filha, sou eu tô aqui, eu falo contigo. Ah, mas onde que eu devo adorar? Né? Porque o meu irmão adora lá no monte e os outros adoram lá em Jerusalém. Jesus falou, minha filha, haverá tempo que nem em Jerusalém, nem no monte, entendeu? Você vai onde tu quiser, mas para mim adorar é em espírito e em verdade. Mas o homem, ele se esquece disso, entendeu? É incrível. 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, né? Aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, né? A parte que lhes cabe será o que? No lago que está queimando em fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Lá em Apocalipse 2, versículo 11, vocês anotam, depois vai lá para entender, né? Sobre a segunda morte, né? Que, preste atenção, que é a morte do Espírito. Então, quando ele fala aqui, que esses aqui, os incrédulos, fulanos, ciclanos, mentirosos e tudo, queimarão com fogo e enxofre, não vão queimar a vida inteira, não, porque a vida eterna foi dada a todos. Entendeu? Presta atenção, no outro vídeo eu expliquei que esse negócio de céu são estados, né? Assim, frequência, né? Frequência. Por exemplo, quando Paulo foi ao terceiro céu, né? Ele foi na quinta frequência, que ele fala terceiro céu. Então ele estava na segunda e foi lá na quinta dimensão, porque tem que ter a frequência para se compreender, né, certas coisas, entendeu? Me presta atenção. Então as partes baixas, né? Isso eu estudei na escola, hein? As partes baixas, né, significa inferno, é o que vem a ser inferno, que as partes baixas, né, presta atenção, no tempo lá do Egito, daquele negócio todo lá, então ficava um fogo que queimava o tempo todo, porque é onde eles jogavam, né, jogavam as coisas que não prestavam para queimar tudo. E eu não vou falar aqui nesses vídeos, né, que tinha muito deuses, né, que queimavam, né, é muito triste, eu não vou falar nessa parte, né. Quem quiser que estude lá muito, né, a história dos hebreus no livro de Flávio Josefo, né, que vai entender tudo isso, entendeu? Vai sobre Baal, né, sobre todas essas coisas aí, entendeu? Sobre Dagon, entendeu? Então não é o caso aqui que nós queremos falar apenas sobre a Nova Jerusalém. Então aqui ele diz que os mentirosos, né, eles vão ficar lá no lago de fogo, que como se fosse a primeira dimensão, né? Nós hoje, né, estamos, né, na terceira para quarta, muitos estão misturados terceira e quarta dimensão, porque isso é frequência, né? Frequência, né? E precisamos avançar para a quinta, não é verdade? Na frequência que foi esse que veio para ser Jesus de Nazaré, presta atenção, ninguém de nós aqui vai, está escrito em João 3, versículo 11 ao 13, entendeu? Nesta frequência, então camadas, como eu falei no outro vídeo, como se fosse cebola, né? Ali tem várias camadas de frequência, igual esse internet, né? Frequência, entendeu, menino? Presta atenção.
Então aqui no versículo 9, está dizendo assim, a Nova Jerusalém. Então veio um dos 7 anjos, né, mensageiros, que tinha as 7 taças cheias dos últimos, né, flagelos, e falou comigo dizendo, preste atenção, gente, venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. Naquele tempo Jesus não foi assim, porque ele ali falava sempre com comparação, né? Com comparação, era o povo de ovelha, Jesus como cordeiro. Então, naquele tempo do cordeiro, né, era o noivo para a noiva, né, para Israel física. Mas acontece que em Cristo Jesus, aleluia, preste atenção, vou ler de novo. Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, né, cheias dos últimos flagelos, né, os últimos sofrimentos, né, e falou comigo dizendo, venha, né, nós não lemos que o mar já não existe, sofrimento, a dificuldade já não existe nessa nova Jerusalém, né, nesse novo céu, nessa nova terra, né, venham, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. Agora a esposa, entendeu? A aliança eterna, entendeu? Porque o noivado, né, pode deixar de ser um noivado, não é verdade? Noivado é apenas um compromisso. Mas acontece, menino, que casamento, esposa, né, presta atenção, é outro patamar, né, é outro tipo de compromisso, é um compromisso eterno. Né? É um compromisso eterno. Não estou falando desse casamento de hoje, não. Estou falando do casamento de Deus, né? É esse que foi estabelecido por Deus, não é verdade? Presta atenção. Então venha, ele falou assim, venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou no espírito, não é na carne, a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, a cidade santa. Vai entendendo o mistério, que descia o que do céu, da parte de Deus. Então a esposa, esta nova Jerusalém, lembra? Todos estavam reunidos no mesmo lugar e houve um estrondo, algo aconteceu, né? Ali se cumpriu Joel 2, 28, dia de Pentecoste, dia que o céu se abriu e de lá veio a noiva verdadeira, né? Presta atenção, essa imácula, né? Para se casar, né? Para se casar com o noivo, que virou esposa, está escrito aqui, né? E ali teve uma aliança eterna, né? Eterna. Presta atenção, hein? E ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, aleluia, a qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosa, preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Então é isso, entendeu, menina? Eu espero que tenha me feito entender, né? Assim, para entender mais ou menos, né? O que vem a ser, que vem a ser a Nova Jerusalém, né? A Nova Jerusalém. Ainda vou ler alguma coisa aqui, que o começo do ministério desta geração da Nova Jerusalém, você encontra aqui em Marcos. Deixa eu ver aqui, Marcos 1, 14 e 15, deixa eu achar aqui, a gente está indo para o final. Marcos 1, 14 e 15, diz assim, ó, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus. O evangelho, ele estava pregando o quê? O evangelho de Mateus, o evangelho de fulano, o evangelho de ciclano, não, o evangelho de Deus.
né? Como hoje, gente, bota isso na cabeça de vocês, o evangelho é de Cristo, não é o evangelho de fulano, não é o evangelho de Abraão, não é o evangelho de fulano, não, entendeu? Todos contam a história, mas o evangelho é de Cristo, presta atenção, não podemos falar de outro evangelho, né? Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus. 15, dizendo: o tempo está cumprido. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Crede nesta boa notícia. Ele estava falando aqui, creia, né? O tempo está cumprido. Jesus falou, está consumado. Tudo está acontecendo, só que não é papum, né? Dali iria acontecer. Jesus ali ficou, né, com eles, mostrou para Pedro, comeu peixe com Pedro mesmo depois da cruz, né? Fez ali aquelas coisas que todo mundo conhece, né? Falou para eles ficarem lá todos, deu o poder, desceu para eles continuar o ministério, né? Então ali temos que compreender, e tudo se cumpriu. Quando se fala filho do homem, era o modo que os judeus falavam, já falo isso sempre, né? E ali aquele que se cumpriu, aquele filho do homem, que Jesus ali em Mateus 16, né, 28, Mateus 16, 28, ele falou assim, presta atenção, Mateus 16, 28, que ele falou que o filho do homem viria, presta atenção, porque era comum, né? Ezequiel, filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. Sempre eu falo isso para vocês lembrarem que era costume, né, dos judeus falar desse jeito. Então, filho do homem não necessariamente era só Jesus. Então, o próprio Jesus, ele profetizou, né, aqui em Mateus 16, no versículo 28, ele disse assim, ó, 27, porque o filho do homem há de vir na glória de seu Pai, né? A de vir na glória de seu Pai, quer dizer, ele não ia vir com aparência visível, ele não ia vir de novo, nascendo em outra Maria, porque se ele, entendeu, fizer isso, é o que? Reencarnação, entendeu? Não me parece que é Lucas 17, 20, ele falou, o reino está dentro de vós, né? Maior aquele que está em nós. Ele não ia voltar de novo, né? Com aparência física, gente, entendeu? Então Jesus aqui, ainda filho do homem, falou, né, no 27, porque o filho do homem há de vir na glória, o quê? De seu Pai, né, que na frequência, né, de seu Pai, preste atenção, com os seus anjos mensageiros, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Preste atenção, 28, em verdade vos digo que alguns que se encontram aqui, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Entendeu? Muitos que estavam lá com Jesus, ele disse que muitos não iriam passar pela morte, até que ia ver, né? Então, o que Jesus estava falando? Vir para cumprir a justiça, né? Que foi feito. Se vocês for lá em Malaquias 1, versículo 1, ali está falando que ele iria vir também para a justiça, né, de Israel, né? Isaías 61 fala que ele veio para libertar os cativos, né? E versículo 2 ali diz que ele veio também para o dia da vingança do Senhor, que é isso, a derrubada do templo, né, físico, para poder estabelecer a nova Jerusalém, né? Estabelecer a nova e eterna aliança, né? Que é a aliança da graça de Deus, na verdade, preste atenção. Então temos esse tesouro, né, em vaso de barro, né, que é o Espírito Santo em nós, não é verdade? Preste atenção. Então, finalizando, né, então ele foi e voltou, mas voltou em glória, né? Porque ele disse, ó, não temas, eu sou contigo, né? Quem crê que ele está
que Ele está com você. Porque a Bíblia tem 366 vezes, não temas, eu sou contigo, né? Preste atenção. Então, nós terminando, entendendo, compreendendo e lembrando sempre, né, que Pentecoste quer dizer isso, de dias de céus abertos e muitos milagres que aconteceram, né, na Bíblia, né, foi em dia de Pentecoste, né, dia de céus abertos, dia de muitos milagres, né, é preciso a gente ver, ler tudo direitinho para poder compreender. Então, aqui finalizando, vamos finalizar aqui em Gálatas 1, do versículo 3 em diante, diz assim, ó, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Eles estavam no tempo do pecado, né? Eles pecavam, na verdade, eles transgrediam a lei, né? Nós não estamos nos tempos de pecado, nós estamos, já falei, no tempo de Romanos 8, nenhuma condenação há para quem está em Cristo, né? Presta atenção. Eles foram justificados, porque eles viveram o tempo do pecado. Então, pela fé, eles foram justificados. É só vocês lerem todo Romanos 5. Presta atenção. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, né? Segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos, né? Amém. Presta atenção. 6. Admira-me que estejas passando tão depressa, né? Ele falando para os Gálatas. Eu admiro, né, que eu ensinei a vocês estão passando tão depressa, né? Daquele que vos chamou na graça, né? Então, muitos compreendem a graça, conseguem compreender essa palavra simples, né? Lembra que no início eu falei, né? Temos que ser prudente como serpente, mas simples como pomba, né? Porque muitos, né, ficam em cima do muro. Então, está escrito aqui, ó, que o Senhor falou na graça, vocês estão mudando, né? Na graça de Cristo, para outro evangelho. Eu só estou lendo a Bíblia, o qual não é outro, senão aqui alguns que vos perturbam, né? Fala outras coisas, um montão de sufismo, filosofia, né? E querem perverter o evangelho de Cristo, porque eles põem outro evangelho, né, para o povo, para perverter, para as pessoas ficarem dispersas do evangelho de Cristo, entendeu? 8, mas ainda que nós, ele falando, nós, entendeu? Ele está falando, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue, né, evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja o que? Anátema. Quer dizer, maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Porventura, 10, porventura, procuro eu agradar, né? Agora, agradar o favor, eu tenho favor dos homens ou de Deus? Eu procuro agradar a homens, ou se eu agradar a homem, né? Eu não sou servo de Deus, porque é isso que acontece muito, né? O homem quer agradar o homem, né? Presta atenção, né? Mas nós temos que falar aquilo que precisa ser falado, né? Nós temos que falar o que precisa ser falado, porque se nós falarmos aquilo que agrada ao homem, não é verdade? Presta atenção, nós não estamos sendo servos do Deus vivo, aleluia. Entendeu, menino? Então eu vou ficar por aqui. Gálatas 3 diz assim, ó, Gálatas insensatos, quem foi que vos fascinou a vós outros, né? Antes cujos olhos de Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Né? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejas agora se aperfeiçoando o quê? Na carne, entendeu? Então a gente não tem que agradar carne, entendeu? É desse jeito,
porque o galardão, né, salário, a recompensa vem de Deus. E é nisso que temos que pensar. Entendeu, menino? Presta atenção, eu vou ficar por aqui, entendeu? Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir, falando mais, né? E eu espero que tenham entendido que é a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é a esposa de Cristo, né? É a esposa, não tem mais negócio de noiva não, e noivo. O noivo já foi lá no tempo de Jesus de Nazaré. Então é a esposa, é a aliança eterna. O que nós temos na graça é uma aliança eterna, entendeu? É o evangelho eterno, entendeu? É um casamento. É, o próprio Jesus falou: das minhas mãos ninguém vos arrebata. Entendeu? Presta atenção e creia. Pega a visão. E vão até o próximo vídeo em nome de Jesus, né? E comente, compartilhe e curte nossos vídeos. Boa noite. Paz seja convosco.